Já é Deu? aí, saudade. Boa noite, eu sou o Caio. Eu sou a Edila, Eu sou a Marina. Bem-vindos. a história de nós três. Sai geralmente às meio-dia não, sai geralmente domingo às 3 da tarde. Deixamos o boa noite do Caio. Deixamos porque tá sendo gravado à noite mesmo. Caguei. Então, caiu. Ai, meu Deus. Então, hoje a gente veio aqui conversar sobre um assunto bastante importante, porque talvez pelo fato do Caio e da Marina não terem nascido com uma deficiência intelectual, eu nunca procurei assim os meus direitos, eu nunca procurei saber o que eles tinham de direito, até porque eu era resguardada por uma empresa, como eu já falei aqui, com um excelente plano de saúde. Então assim, o meu foco era cuidar da saúde e da educação dos dois. Então por isso eu só fui descobrir algumas coisas muito mais tarde. Por exemplo, quando Caio e a Marina completaram 18 anos, é que eu fiquei sabendo que eu tinha direito a adquirir um automóvel com redução do ICMS, Na verdade, nessa altura do campeonato, eu e o Caio já tínhamos o direito de ter o carro e tudo mais por conta da maioridade. Porém, a gente já poderia estar usufruindo desse benefício há muitos anos, porque a mãe entraria como condutora da pessoa com deficiência que tem necessidades especiais para ir no médico, para ir, enfim, como existe essa necessidade de estar se deslocando por conta da deficiência, entra o desconto ao condutor e ao deficiente. O valor em veículos aí que a gente pagou dava para ter mais 1 ou 2 veículos, talvez. Exato. Então aí o que aconteceu? Quando eles fizeram 18 anos, eu comprei o primeiro automóvel como condutora dos dois, né? Mas aquele tempo todo que a gente precisou levar em médico e fazer todos os cuidados necessários, eu não usufruí desse direito justamente porque eu não fui atrás. Hoje eu estava até dando uma olhada aqui, as coisas mudaram bastante. Então assim, naquela época também eu não era tão resguardada, né? Como eu contei para vocês aqui em vídeos anteriores, que a escola não aceitou meus filhos. Hoje isso não é mais possível. A escola, inclusive, ou a pessoa que cometer esse crime pode ser presa. Também outra coisa que planos de saúde também, né? Hoje não pode mais, eles têm que aceitar a pessoa com deficiência. Alguns casos de isenção de IPI, algumas cidades, por isso que é importante você procurar, né, o local onde você mora. Os CRAS, eles têm essas informações que as pessoas podem dar essa orientação. Então assim, auxílio reabilitação, auxílio inclusão, todas essas maneiras que você pode buscar para ajudar o seu filho, né? Um benefício que ele tem direito. Então fica aqui o nosso alerta para que você possa estar tomando essa providência. Hoje as informações estão bem mais divulgadas, bem mais expostas, né? O pessoal já conhece, já sabe, já é divulgado, digamos, listagem das doenças que fazem parte e que podem usufruir de um benefício XYZ. Porém, naquela época não era muito comum esse tipo de informação. Muita gente ainda não sabe hoje, até porque ninguém fica divulgando que dá desconto, né, e coisas do tipo, porque não é lucrativo para essas empresas, e enfim. Mas também ninguém que eu saiba, quando tem um filho com deficiência, a primeira coisa que vai fazer é ir num advogado, por favor, me fale todos os direitos que ele tem, exatamente, né, e tipo, vai atrás de leis e afins. Não, a primeira coisa é reestruturar o psicológico, porque é um choque. Então, assim, são outras coisas que as pessoas priorizam, né, assim, em questão da saúde, a maioria o que pesa é a rejeição social. Então, às vezes, elas têm muito mais medo disso do que realmente ir atrás desses tipos de benefício, né? Então, ir atrás de questões mais realistas, mais legais, vamos dizer assim. Então tem vários tipos de benefícios, né, para pessoas com deficiência, não só a isenção de carros, tem entradas em eventos, tem também estacionamentos que são gratuitos, então entradas de cinema, então tem vários tipos de benefícios. A gente até às vezes fica se perguntando, né, se esses tipos de benefício eles são para saindo um pouco até, vamos dizer,
retorno maior aqui. A gente pensa muito no porquê que esses benefícios existem e o que eles querem ou dar, ou mascarar, ou, vamos dizer, compensar, né? A gente sempre pensou muito em cotas e outros tipos de... subterfúgios, exato, assim, ajudas no momento, né, agora, assim, como alguma escapatória, talvez, de um compromisso, de uma base, né, de algum... Porque eu pelo menos acredito que cotas, entre outras coisas, elas devem ser sempre medidas paliativas para que outros tipos de programas estejam sendo feitos, né, para que futuramente todo mundo possa estar concorrendo na mesma base, possa estar aproveitando, enfim, né, não sei se o desconto é dado ao deficiente porque ele naturalmente acaba ganhando menos no mercado, né, então que existam outros tipos de programa para que essa realidade seja modificada, para que a gente não precisa futuramente desses tipos de desconto por ter condições plenas de estar comprando um carro, né, no valor cheio, vamos dizer assim. Se bem que é muito bom, até porque o carro é caro para qualquer pessoa. Mas tem essa condição mesmo que tu falou, né? A gente sabe que existe aí, se a gente vai fazer uma pesquisa, tem muitos deficientes que eles não conseguem, né, chegar à escola, um curso de nível técnico, nível superior, e isso tudo, claro, dificulta bastante. Então, até por porque isso pode ser uma construção muito de família, né? Então é uma coisa bem complexa, É na bem verdade. complexo, claro, e cultural também, como a gente já falou aqui em vídeos anteriores, existem famílias que preferem abrir mão que o seu filho trabalhe, que seu filho vá para o mercado de trabalho para não perder aquela garantia do benefício, né? Então, isso também prejudica muito e traz esse rastro de deficiência e de vulnerabilidade financeira. Dependência. E de dependência também. Mas assim, para vocês terem uma ideia, como as coisas funcionam, a Marina comprou 2 ingressos, nós compramos 2 ingressos para o show em Criciúma, para o show da Maria Gadu, e a gente fez assim, compramos lá na frente justamente por conta da Marina, né, que tinha deficiência e não poderia ficar atrás das pessoas. E aí chegando lá, quando a gente viu que a área VIP não tinha visibilidade para Marina, eu fui lá na frente e perguntei para a organização aonde estava reservada então a área para deficientes, porque eu até não tinha comprado para deficiente porque tinha área VIP. E daí ele disse que não tinha nada para deficiente. Eu disse, mas como, né? E eu disse, todo evento tem que ter uma reserva para deficiente. E daí ele disse para mim, a senhora acha que eu vou perder tempo pensando em deficiente? E aquilo foi muito, muito rude para mim. Marina não estava comigo, eu voltei lá assim arrasada, eu por mim teria ido embora porque foi uma coisa que me deixou chocada, machucada. E depois eu também fiquei sabendo, né, que se a gente tivesse inclusive acionado a polícia, o show poderia ter sido cancelado. Porque... Não faça isso. Não faça isso. As 10 mil pessoas que foram no show não tem Exato. culpa do babaca que é dono do local, por favor. Exato. Então, você assim, tem um mínimo de consciência. Não transforme a sua dor na de todo mundo. Na verdade, tá? também não é necessariamente só o local, é toda a empresa que produz o claro, show, nem a casa e nem a cantora, né? O problema foi entendeu? da A organização. Maria Gadu não tinha culpa disso, o pessoal que foi no show não tinha culpa disso. Exato. Muita gente que tava na produção não tinha culpa disso. Mas a pessoa que, né, tava ali na organização e me dando essa informação, para ele um deficiente tinha que sentar em qualquer lugar. Então assim, ó, isso a gente também tem que saber, tem que se informar se o lugar tem essa reserva, né? Dependendo da situação, se é um cadeirante ou se é um anão, no caso do Caio e da Marina, que não pode ficar atrás, não pode ser prejudicada a visão por alguém mais alto na frente. Tudo isso deve ser obtida essa informação antes para não ter esse tipo de aborrecimento. Em contrapartida, a gente foi num show do Elton John, né, em Porto Alegre, no Beira Rio, que tinha uma estrutura para os deficientes, né, para os acompanhantes do deficiente, que também tem direito de meia entrada, inclusive. É um ótimo negócio, gente. Procure seu amigo deficiente. Porque assim, ó, o deficiente ele pode levar, né, essa pessoa desde o momento que ele
precisa desse acompanhante para participar do show. Então, assim, são situações que aconteceram conosco, positivas e negativas, mas que é importante a gente deixar aqui registrado para vocês. Eu não vou em show, mas se alguém quiser fazer um negócio aí, ó, pode ir pra pegar um lugar diferenciado aí. O Caio paga pra não ir. Capitalismo, amiga. Outra ocorrência também são as cotas, daí o Caio vai dar a opinião dele, cotas em concurso. E eu vou falar da minha experiência como eu trabalhei numa empresa que foi assim pioneira nessa questão de vagas para deficientes, mas eu mesma fui no RH falar como mãe de um deficiente, porque assim, ó, a gente sabe que existe a cota, mas eu acho muito injusto, porque a cota para o deficiente ou é para empacotador, né, ou é para um atendimento muito simples, ou é para uma função que muitas vezes o currículo do deficiente é excelente, mas eles não olham para o currículo justamente porque eles precisam utilizar desta situação para poder cumprir a cota. Então, eu vejo que agora, né, nós temos algumas empresas que já estão mudando dentro desse cenário, mas a maioria não costuma valorizar o currículo do candidato. Ele precisa colocar o candidato para que essa vaga seja preenchida. Então, assim, vamos lá e vamos ver o que tem de mais simples para colocar. Os meus filhos já passaram por isso, né? Eu vejo que a Marina participou de uma seleção com 15 mil pessoas e ela conseguiu chegar até as 500. Aquela seleção foi a seleção que eu achei assim muito justa, mas em contrapartida eu percebi que o currículo dela e dele não foram olhados com um certo rigor. É que mais uma vez, falando de toda essa complexidade, toda a gente fala que é complexo, mas que é muito complexo, né? Toda a construção histórica é muito complexa. E quando a gente fala dessas questões polêmicas, eu gosto de trazer muito assim, tanto a visão, né, de cada um de nós, a mãe como mãe, nós como participantes dos processos seletivos, e também nós como, digamos assim, participantes do mercado de trabalho, e analisando da visão das empresas também. Então a gente gosta de trazer todos esses pontos de vista. Então, além de às vezes realmente as cotas serem reservadas para, digamos, esses cargos mais subalternos, não desvalorizando, né, a importância desses cargos, a gente também vê que a maioria dos deficientes não procura formação e capacitação. Então, assim, tem todos os lados, né? Tem também poucos deficientes, talvez com capacidade, com formação, que vão buscar, né, conhecimento e outras coisas, e daí então tem uma gama maior para realmente estar nessas vagas, né? O que a gente acha mais complicado é quando você vai concorrer a uma vaga que supostamente ela não está reservada para pessoas com deficiência, e por mais que tu tenhas um currículo bom, tu é descartado por ser deficiente. Então são coisas que pra gente, assim, não faz muito sentido. Se tu tens a capacidade, se tu tens o currículo para aquela vaga, o caso da deficiência não deveria ser moeda de critério de aceitação automática. Exato. Deveria ser um critério de desempate, na minha opinião, o último critério. Depois que você passou por tudo, e se a empresa precisa empatou muito, todo mundo, e a empresa precisa de uma vaga, não só cumprir a cota, mas se a empresa quiser optar por dar a oportunidade à pessoa com deficiência, eu acho super válido. Agora, você tirar o trabalho de alguém que não é deficiente para beneficiar o deficiente, sendo que o deficiente não teve um desempenho tão bom, isso é preconceito contra a pessoa que não é deficiente também. Então você não combate preconceito sendo preconceituoso, tá? Não é porque aquela pessoa, mas a pessoa que não é deficiente, ela não recebe preconceito no dia a dia. Ela não precisa receber preconceito no dia a dia. Ela recebeu uma vez, já recebeu demais. Então, às vezes é o trabalho que quer mudar a vida dela. Você não sabe. Isso é o trabalho que ela está procurando há muito tempo. Aí a empresa vai lá e pega alguém porque tem que encher cota, e o cara teve um desempenho 3 vezes melhor que a pessoa com deficiência. Mas você tem que encher cota, porque o governo manda.
Não é que o governo manda, existe essa lei justamente então, porque... a lei, o governo manda. É uma lei, Então, exato. É instituído governamentalmente. Mas Tá? assim, Caio, Claro, na porque minha não opinião, existe uma conscientização. eu ia dizer. Esse é o problema. Eu O ia problema dizer. é que a gente não trabalha conscientização. Exato. Se não tivesse E aí a você lei, nenhum força. deficiente, poucos deficientes estariam no Pois mercado de trabalho. Você força, você toma a tratativa errada. Você Sim. força antes e convence depois. Exato. E isso não cai bem. Exato, não, eu Tá? concordo É com por isso. isso que nós temos muito preconceito em várias áreas. Seja racial, seja por opção sexual, porque às vezes as pessoas querem forçar, ao invés de conversar, explicar e demonstrar. Você quer forçar. Você tem que me aceitar. Não é assim que funciona, gente. Vocês estão assistindo aí, me respondam agora aqui nos comentários. Quando é que alguém chegou pra vocês e falou vocês têm que aceitar e vocês aceitaram? De boa. De boa. Sem falar nada. Eu tenho certeza que vocês vão falar. Provavelmente nunca. É que pra gente Porque assim, não faz e aí- muito sentido, simplesmente assim. Se a gente para pra pensar, num geral, não faz muito sentido assim tu rejeitar a pessoa por uma diferença dela se ela tem plena capacidade de estar desempenhando uma função, né? Aí, por exemplo, agora, que é uma das coisas talvez mais recentes que tenham estourado, vamos dizer, na mídia, foi o processo seletivo do Magazine Luiza, né, para pessoas negras, apenas para pessoas negras. Né? A gente também tem cota, eu acho que concurso público também para Tem. pessoas negras. Mas se tem para deficiente, por que não pode ter para o negro também? Eu fico me perguntando. Porque tem um preconceito tanto com o deficiente quanto tem um preconceito com o negro. Né? Tem pessoas que preferem não colocar nas suas empresas. E aí, então, por isso que envolve Tem preconceito tudo com isso. gordo, tem preconceito com magro, tem preconceito... Então assim, ó, E a assim, gente sabe que tem. cair no mundo das cotas, É. tá todo mundo lascado. Porque todo mundo vai ter que ter cota e ninguém vai conseguir nada direito. Porque Mas precisa como trabalhar precisa ter isso? 10 gordinhos, precisa ter 10 magrinhos, precisa ter 10 pessoas que são afrodescendentes, precisa ter 10 deficientes, e daí todo mundo cai nisso. E como E conscientizar tu cria fora? 1 milhão de superclasses e todo mundo pisa em ovo, porque você não pode ofender a maioria. Sim. Tem que tomar cuidado. Só que as pessoas esquecem. Diálogo arrisca ofensa. E ofensa faz parte da vida. Sim. Sim, não, isso eu Né? concordo Então, contigo. se você acha que ofensa é um negócio tão horrível, ensine seu filho que toda vez que alguém xingar ele na escola ele tem que sair no porrada. É Porque essa é a legal. solução. A escola vira um campo de guerra. Todo mundo se matando. Não tem como. Então, a melhor coisa que você pode ensinar ao seu filho é que se ofender faz parte. Alguém te ofendeu? Ensine a tocar o F. Tocar o F, eu já falei isso em outro vídeo, é a melhor habilidade que você pode ensinar pro seu filho. A vida é curta demais pra você ter que batalhar contra 8 bilhões de pessoas. Só chinês tem 2. No mundo, porque alguém te ofendeu. Alguém vai te ofender. A partir do momento que se ofender deu poder às pessoas, todo mundo começou a ficar mais ofendido. É Na verdade. internet hoje é assim. O que dá mais like? Ofender. Fazer um post filosófico bonito, outro falar que hoje eu fui ofendido. Nossa! A militância. Todo mundo sai à defesa, ninguém nem escuta o outro lado. Outra coisa, minha visão, pessoal, como a gente sempre fala aqui, se você tem condições, tá? O Brasil é um país que tem uma carga tributária gigantesca. Então, eu que sou a favor de chutar o governo e meio anti-governo, vocês vão ver, né, de vez em quando, sou super a favor de vocês poderem arrancar o que vocês puderem de imposto de vocês de volta. Porque a gente paga muito imposto. Sim. Tá? Mas, se você tem condições plenas e não lhe falta dinheiro e você não precisa dos direitos, eu sinceramente aconselharia você a desenvolver uma maneira de ser independente do governo. Isso é muito bom. Tá? Por quê? Novamente, quem estiver vendo esse vídeo, bota aqui nos comentários. A gente sabe que serviço governamental não pende para qualidade, é para suprir quantidade. Né? E ainda assim, se você for num grande centro como São Paulo, Rio de Janeiro, você vai ver que o hospital, por exemplo, não consegue lidar com a quantidade de pessoas. O SUS não consegue atender tudo. E a gente sabe que quando atende, muitas vezes, está abaixo do que a pessoa precisa. Principalmente quando é uma Há questão... pouco tempo atrás, agora, teve uma dupla de advogadas, 2 meninas, que mandaram a carta ao STF agradecendo
pelo STF ter deixado o cliente delas morrer antes de ele ter uma decisão do remédio que ele precisava. Então, se você vai depender de órgão governamental, o STF vai deixar você morrer. Então, cuidado! Então, se você tem condições de ser independente do governo, é uma ótima maneira de você viver. Burocracia, quem vai atrás, como meu pai foi, de carro com desconto para deficiente, vai bater muita perna, vai em muito órgão governamental, É no cansaço. vai em muito órgão governamental repetido, então você vai e vai voltar, porque fulaninho tava lá. Agora até tá, Tá um agora pouco tá melhor. um pouco melhor. As primeiras foram penosas, né? Mas sim. justamente por quê? Porque O também nosso, eu teve não sei. fraude, né? Mas você As comentar pessoas agora. se aproveitando. Na nossa época, talvez agora tenha melhorado. Tomara. A mas gente ainda pode assim, fazer um vídeo futuramente, É. né? Falando um pouquinho do processo de como é a compra de um carro. Ainda assim, Exato. é burocrático pelo simples número de órgãos governamentais que nós temos. Nosso Sim. governo é burocrático. Exato. Não tem. Extremamente. Completamente. Então, você vai no lugar, a pessoa te dá uma lista de documentos, você esquece um. Então você vai no outro lugar, o outro lugar te nega ou faz metade porque precisa daquele um que faltou. Esqueceu um, mais É. 3 meses até a próxima. Volta lá, tem que agendar às vezes. Tem que agendar, mas se você for lá sem agendar... Fora a questão médica, tem né? gente Que não são fazendo vários nada, mas não pode te médicos, atender. médicos envolvidos, né? Médico, tem tudo e Comprovação. tal. É burocrático, é cansativo, mas eu diria que na questão do carro, todo mundo deveria fazer. Porque o Sim. carro no Brasil é um assalto. Não, e é um direito e outra coisa, e a maioria dos deficientes Precisa, sim. precisam, né? Principalmente aqueles que têm essa questão cognitiva, intelectual. Então os pais têm que dirigir, né? Esse caso que eu tô falando muitas vezes é pai que tem condição, às vezes. E- Porque muitas vezes o deficiente não tem, ele se Sim. independente mesmo. Exato. É difícil, é difícil. Agora E uma a coisa. gente até, assim, gente, tudo isso que o Caio falou, de É não situação. depender. Não, Cada um. não depender do governo e tudo mais. A gente entende que é uma coisa extremamente complexa, porque tem doenças que são extremamente raras e medicações que são 300 mil, uma dose de uma Isso, medicação. Por favor. Então, assim, Pela terceira vez, você aí, bota aqui no comentário. Quem aí gostaria de não depender do governo pra nada? Mas Eu tenho olha certeza aqui, que ó. todo mundo vai falar que sim. Porque seria muito bom você poder Mas olha conduzir aqui, a sua vida. claro, agora tu falou uma coisa muito certa. Eu digo assim, a partir do momento que tu não precisa dessas coisas, Exato. assim, ó, a tua autoestima, né? Essa questão assim Tem de. mais confiança em você mesmo. Isso, Claro, você exato. não depende do governo pra isso. Porque daí, assim, ó, claro, eu gostaria de ver todos os deficientes nessa situação de independência, né? Mas nem todos, infelizmente, tiveram a mesma, vamos dizer assim, oportunidade que vocês. Não sorte, porque vocês também batalharam bastante. Por isso a conscientização assim, é importante. Exatamente. A conscientização é importante, o apoio da família é importante, né? O foco na educação, na saúde. Eu sempre digo e repito, eu não tenho uma casa boa, eu não tenho nada assim que é de luxo, porque todos os nossos recursos foram colocados para educação e saúde. Então, foi prioridade na nossa casa. Mas isso tudo depende muito de família para família, né? E depende muito de circunstâncias. No nosso caso aqui, é relativamente simples a deficiência do Caio e da Marina, né? O que pode ser muito diferente em outras situações. Para nós que estamos na PAI já há tanto tempo e também na Vida e Arte, a gente vê que tem pessoas que precisam demais de todos esses benefícios. existe na internet, pra quem quiser pesquisar, tem cartilha do deficiente, então assim, que traz alguns dados básicos. É uma cartilha bem recente, né? Mas vamos dizer assim, é uma coisa que, na minha opinião, toda mãe de deficiente deveria sair do hospital com um manual, desculpa falar isso, não é um manual de como criar seu filho, porque isso não existe. Mas um manual dizendo que sim, seu filho tem uma condição especial, ele tem um tratamento XYZ, né, no país em que vive, pra que isso te traga um pouco mais de Facilite, alívio, né? um certo amparo, porque normalmente tu se encontra sem chão numa situação dessa. Procure também auxílio de lei na questão, por exemplo, eu trabalho aqui na universidade, nós temos às vezes auxílio universitário dos cursos. Exato, Essas coisas. isso. Vá na universidade próxima de você, veja se eles não têm um escritório modelo de direito, onde os estudantes vão pesquisar. Isso. Eles ganham experiência, vocês ganham respostas, e talvez algumas outras dúvidas.
Faz parte. E é difícil as pessoas que estão do outro lado olhar uma pessoa com deficiência e pensar assim, quanto que eu posso aprender com essa pessoa? Né? Se você trabalha em empresa, faz entrevista com pessoas que são contratadas, eu não sei se todas as empresas fazem isso, se é padrão RH, você perguntar da vida da pessoa. Mas normalmente. Se você tem uma pessoa que é deficiente, aprenda sobre a vida dessa pessoa. Talvez ali você veja o valor que ela vai te dar como empregado, talvez até Agregar em outros como planos. um pole bear, aquele cara que levanta o estandarte, que a gente chama de... Bandeira. o cara do Identificação. estandarte, a identificação, aquele que causa a animação das tropas, elas veem a bandeira pela qual eles se unem. Então, Esse é o fim do nosso vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado aí. Hoje é um assunto um pouquinho mais pegado. O pessoal tem Mais deficiência, importante. mais extremamente importante. curta, compartilhe, comente, né? Várias Sugira vezes. pautas e um abraço. Até a próxima. Busquem conhecimento, já Nossa, diria bota ET Bilu. o ET Bilu. Quem é o ET Bilu? Nossa. É uma paródia que foi feita há muito tempo. Nossa, É não. uma Ele fala avacalhada isso, na busquem internet. conhecimento logo Ele- antes de ser espancado por vários errados. Como é que é? Ele No fala, meio do busquem mato. conhecimento, é algo de um